Trazendo agora para a nossa cobertura, Josias de Souza e Carla Araújo, bem-vindos. Boa noite, Josias. E aí, o ministro Alexandre de Moraes decretando prisão de Bolsonaro, domiciliar, e agora há pouco eu li aqui a decisão, ele fala sobre o descumprimento, da medida cautelar, não podia falar na rede social dele, nem utilizar de terceiros para manifestar, e principalmente contra, o STF. Boa noite. Muito boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha. O Alexandre de Moraes, na prática, ele está promovendo o encarceramento do Bolsonaro em suaves prestações. Ele já dispunha de material suficiente para enviar o Bolsonaro para a cadeia. Evidentemente, no caso do Bolsonaro, ele não iria para uma cadeia convencional, iria provavelmente ser detido numa unidade militar, mas o ministro Alexandre de Moraes preferiu, para evitar fornecer matéria-prima para essa pose de vítima que o Bolsonaro encena, ele preferiu adotar as medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira e a imposição do recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana. Mas já havia uma impressão no Supremo, e nós publicamos isso no final de semana. Eu falava com o ministro do Supremo na sexta-feira, e ele suspeitava que vinha coisa por aí. A expressão dele é "vem coisa por aí", porque o Bolsonaro ele guardava um silêncio inusual, e sempre que abordado por jornalistas, ele insinuava que estava sob censura. Na semana passada, quando participou de uma motociata, um repórter o abordou, pedindo que ele se manifestasse. Ele disse: não vou falar. E aí perguntou: você vai garantir a minha liberdade? Como a insinuar que ele sofria censura prévia, que se falasse poderia ser enviado para a cadeia. E o ministro com quem conversei dizia: esse Bolsonaro bem comportado, devotado à autocontenção, não existe. Então, a suspeita no Supremo era de que o Bolsonaro estava se preparando para dar motivo para isso que está acontecendo agora, para que a medida cautelar evoluísse. Imaginava-se que da tornozeleira para a cadeia. Mas, de novo, o ministro Alexandre de Moraes está adotando uma providência que antecede ao encarceramento, está determinando agora a prisão domiciliar, não mais apenas no período noturno e no final de semana, mas em definitivo. E, na prática, o Bolsonaro, se formos analisar, a situação dele está aquém do general Braga Neto, que por muito menos foi encarcerado. Está lá preso numa unidade militar no Rio de Janeiro, e os advogados já tentaram libertá-lo várias vezes. E por que foi preso o Braga Neto? Porque tentou interferir, atrapalhar as investigações no caso da trama golpista. E alegava-se que ele tentou obter informações sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid. A investigação já acabou, já veio a denúncia, todos já viraram réus, o julgamento está prestes a ocorrer em setembro e o Braga Neto está preso ainda. Então, em tese, há muito mais material à disposição para a prisão do Bolsonaro, mas, de novo, o ministro Alexandre de Moraes prefere, diante dessa violação que ocorreu no final de semana, com a postagem feita pelo Flávio Bolsonaro nas suas redes sociais, e o Bolsonaro estava impedido de utilizar redes sociais, as suas e as de terceiros, o ministro deu um passo adiante, mas, mesmo nesse passo, ele evitou mandar o Bolsonaro para um quartel, para uma cadeia, e manteve na prisão domiciliar. Quer me parecer, Diego, que o Alexandre de Moraes opera para que, quando for decretada formalmente a prisão efetiva do Bolsonaro, isso ocorrerá dentro de pouco tempo, porque o Supremo está, nesse momento, a primeira turma está se equipando para esvaziar a pauta, julgar tudo o que está pendente neste mês de agosto, para, em setembro, estar com a pauta liberada para esse julgamento do chamado núcleo crucial da trama golpista, que envolve o Bolsonaro e outros 7 cúmplices, né? E ali será sacramentada a condenação e, logo em seguida, depois de 2 recursos que podem ser manejados ainda
no Supremo, com pouquíssima chance de reversão de uma eventual condenação, depois da apreciação desses dois recursos possíveis, que devem ser apreciados rapidamente, aí vai ser decretada a prisão. Então, quando isso acontecer, em função desse encaminhamento do Bolsonaro em suaves prestações para o encarceramento, a opinião pública já vai estar preparada para a notícia. Já não haverá grande surpresa caso o Bolsonaro seja, uma vez condenado, enviado para a cadeia. Então, quer me parecer que a estratégia do Alexandre de Moraes é essa: encaminhar o Bolsonaro para a cadeia em suaves prestações.